A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 290 do nosso podcast e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 9, também o livro de Siracida, capítulos 25 ao 27, e também iniciaremos o livro de Provérbios, lendo o capítulo 23, versículos do 1º ao 4º. 1 Macabeus, capítulo 9. Quando Demétrio soube que Nicanor e suas tropas tinham sucumbido em combate, resolveu mandar de novo Báquides e Alcimo até a Judéia, com a ala direita do exército real. Eles partiram na direção de Gálgala e acamparam em Mazalote, perto de Arbelas, tomando-a e matando grande número de pessoas. No primeiro mês do ano 152, acamparam perto de Jerusalém. Dali prosseguiram até Berete, com 20.000 homens de infantaria e 2.000 cavaleiros. Judas acampara em Elasa, tendo consigo 3.000 guerreiros escolhidos. Ao verem o tamanho de um exército tão numeroso, ficaram com muito medo. Muitos desertaram do acampamento, permanecendo aí apenas 800 homens. Judas viu que seu exército se reduzira, justamente quando urgia a batalha. Com o coração partido, por não ter mais tempo de reagrupar os seus, desalentou-se. Logo, porém, disse aos que haviam permanecido com ele: partamos ao encontro dos nossos adversários e vamos enfrentá-los. Os companheiros tentaram demovê-lo. Não conseguiremos. Salvemos agora nossas vidas, e depois voltaremos nós e nossos irmãos para lutar contra eles. Agora somos poucos demais. Judas replicou: longe de nós fugir deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente em favor de nossos irmãos, e não deixemos que se empane a nossa glória. Entretanto, o exército inimigo deixou o acampamento e tomou posição para atacá-los. Sua cavalaria dividiu-se em duas alas, enquanto os atiradores de funda e os arqueiros iam à frente do exército, com os mais valentes na primeira linha. Báquides estava na ala direita. A legião avançava dos dois lados, ao som das trombetas. Os do lado de Judas também tocaram suas trombetas, e a terra tremeu com o confronto dos dois exércitos.
O combate durou desde a manhã até o entardecer. Judas viu que Báquides e a parte mais forte do seu exército estavam do lado direito, e todos os mais valentes se reuniam com ele. A ala direita foi por eles desmantelada, e Judas os perseguiu até o monte de Azoto. Os da ala esquerda, quando viram a ala direita destroçada, foram no encalço de Judas e seus companheiros, atacando-os pelas costas. A batalha tornou-se ainda mais renhida, e de ambos os lados houve muitas baixas. Também Judas sucumbiu, e os outros fugiram. Jonatas e Simão, irmãos de Judas, recolheram o seu corpo e o sepultaram no sepulcro da família, em Modim. Todo o povo de Israel lamentou e chorou profundamente, guardando luto por ele durante muitos dias. Não paravam de lamentar. Como foi sucumbir o herói, aquele que salvava o povo de Israel? O resto dos atos de Judas e suas batalhas, as proezas que realizou, a sua grandeza, não pode ser aqui descrito. Seria assunto demais. Depois da morte de Judas, reapareceram os ímpios por todo o território de Israel, e os que praticam a maldade reergueram a cabeça. Por essa ocasião, alastrou-se uma fome terrível, e a região entregou-se a eles, aderindo a seu partido. Por sua vez, Báquides escolheu homens ímpios para governarem o país. Estes começaram a procurar e devassar os partidários de Judas, entregando-os a Báquides, o qual se vingava deles e os cobria de escárnios. Foi grande então a tribulação em Israel, como nunca houve desde o fim do tempo dos profetas. Reuniram-se então os partidários de Judas e disseram a Jonatas: Desde que teu irmão Judas morreu, não há mais alguém como ele que lidere a luta contra os inimigos, contra Báquides e todos os adversários de nossa nação. Por isso te escolhemos hoje em lugar dele, para seres o nosso guia e chefe, e para levares adiante a nossa luta. Jonatas, de fato, assumiu nesse tempo o comando, sucedendo a Judas, seu irmão. Sabendo disso, Báquides procurava matar a Jonatas. Por esse motivo, Jonatas e Simão, seu irmão, e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa e acamparam perto das águas da cisterna de Asfar. Báquides soube disso num dia de sábado e transportou-se com todo o seu exército para o outro lado do Jordão. Jonatas enviou seu irmão João, um dos chefes do exército, para pedir aos nabateus, seus amigos, que lhes emprestassem seu equipamento de guerra, e era considerável. Mas os filhos de Zambre, saindo de Madaba, sequestraram João e tudo o que levava, e se foram, carregando a presa. Pouco depois, Jonatas e Simão, seu irmão, souberam que os filhos de Jambre iam celebrar um grande casamento, e já estavam conduzindo a noiva, filha de um dos grandes de Canaã, num solene cortejo, desde Nadabat. Recordaram-se da sangrenta morte de seu irmão João, e subiram ao monte, onde ficaram à espreita. Erguendo os olhos, viram um bando ruidoso, com o noivo à frente e seus amigos e irmãos ao encontro da noiva, com tamborins, músicos e muitas armas. Então os judeus, saindo de sua emboscada, por cima deles, os massacraram. Muitos caíram mortos, os sobreviventes escaparam pelos montes, e eles carregaram todos os seus despojos. Assim, as bodas se transformaram em luto, e o canto de seus músicos em lamento. Tendo assim vingado o sangue de seu irmão, os judeus voltaram para as margens do rio Jordão. Ao saber disso, Báquides também veio, com um grande exército, para as margens do Jordão, num dia de sábado. Jonatas disse aos companheiros: Vamos lutar por nossa própria vida, pois hoje não é como das outras vezes. Temos o combate à nossa frente, e as águas do Jordão de um lado, e brejo e matagal do outro. Não há por onde bater em retirada. Agora erguei ao céu o vosso clamor, a fim de poderdes livrar-vos das mãos de vossos inimigos. Travou-se o combate, e Jonatas esteve a ponto de atingir Báquides, mas este escapou, desviando-se para trás. A certo momento, Jonatas e seus companheiros saltaram para o Jordão e o atravessaram a nado,
enquanto os inimigos não entraram no rio a seu encalço. Do exército de Báquides pereceram nesse dia cerca de 1000 homens. Os homens de Báquides voltaram a Jerusalém e começaram a construir cidades fortificadas na Judéia. As fortalezas que havia em Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Tamnata, Faratom e Tefon, todas ficaram com altas muralhas, com portas e ferrolhos. Báquides deixou guarnições em cada uma delas, para que fizessem incursões contra Israel. Fortificou também as cidades de Betzur e Gazara, além da cidadela, deixando aí tropas e reservas de mantimentos. Além disso, tomou como reféns os filhos das principais famílias da região e os aprisionou na cidadela, em Jerusalém. No ano 153, no segundo mês, Alcimo mandou derrubar o muro do átrio interno do lugar santo, destruindo assim a obra dos profetas. Mas apenas começou a executar a demolição, pois nesse mesmo instante foi atingido por Deus, e os trabalhos foram interrompidos. Seu rosto se paralisou, ele perdeu os sentidos, não pôde mais pronunciar uma só palavra, nem sequer repartir os seus bens. Pouco depois faleceu no meio dos maiores sofrimentos. Vendo que Alcimo estava morto, Báquides voltou para junto do rei, e a terra de Judá gozou de paz durante 2 anos. Entretanto, todos os ímpios começaram a dizer: Reparai como Jonatas e seus companheiros estão vivendo tranquilos e descuidados. É o momento de chamarmos Báquides, e ele os prenderá todos numa só noite. E foram falar com ele sobre o assunto. Báquides pôs-se a caminho com um grande exército e mandou instruções secretas a seus colaboradores na Judéia, para que capturassem Jonatas e seus companheiros. Mas não puderam fazê-lo, pois o plano fora descoberto. Em represália, os judeus prenderam e mataram uns 50 homens do território, que eram os cabeças dessa traição. Então, Jonatas e Simão, com os seus companheiros, retiraram-se para Bet-Base, na região do deserto, restaurando e fortificando o lugar. Sabendo disso, Báquides reuniu todas as suas tropas e mandou avisar seus partidários da Judéia. Veio tomar posição diante de Bet-Base e atacou-a durante muitos dias, inclusive com máquinas de assalto. Deixando seu irmão Simão na cidade, Jonatas saiu para o campo aberto com um pequeno destacamento. Bateu Odumera e seus irmãos, assim como os filhos de Faziron, em suas tendas, começando assim a vencer e a crescer em forças. Enquanto isso, Simão e seus homens saíram da cidade, incendiaram as máquinas de asfalto e enfrentaram o próprio Báquides, que acabou derrotado por eles. Isso o afligiu profundamente, porque o seu plano e a sua expedição tinham malogrado. Ele ficou furioso contra os homens ímpios, que lhe haviam dado o conselho de fazer essa expedição. Matou a muitos deles e resolveu voltar para a sua terra. Ao ter conhecimento disso, Jonatas mandou-lhe mensageiros para negociar a paz e combinar a troca de prisioneiros. Ele aceitou e fez o que Jonatas propunha, jurando nunca mais prejudicá-lo todos os dias de sua vida. Devolveu-lhe os prisioneiros que havia feito na terra de Judá. Voltou para a sua terra e nunca mais pensou em vir para o território dos judeus. Assim a espada cessou de afligir Israel. Jonatas foi morar em Macmas e ali começou a governar o povo. Ele fez desaparecer os ímpios do meio de Israel. Siracida, capítulo 25. Em 3 coisas o meu espírito se compraz, as quais têm a aprovação de Deus e dos humanos: a concórdia entre irmãos, o amor entre vizinhos, e marido e mulher em perfeito acordo. 3 espécies de gente a minha alma detesta, e a sua vida me causa profunda irritação: um pobre soberbo, um rico mentiroso, e um velho presunçoso e insensato. Na tua mocidade nada ajustaste. Como encontrarás alguma coisa na velhice? Que belo é para os cabelos brancos saber julgar, e para os anciãos conhecer o conselho. Que bela é nos idosos a sabedoria, e para os honrados a inteligência e o conselho. Coroa dos anciãos é a experiência consumada,
e a sua glória é o temor de Deus. 9 coisas sem suspeita exaltam o meu coração, e a 10ª exporei com minhas palavras. O homem que se alegra com os filhos e o que vive e chega a ver a ruína dos seus inimigos. Feliz aquele que mora com mulher de bom senso, e não ara com boi e burro ao mesmo tempo. Quem não cometeu falta com sua língua e não teve de servir a alguém indigno dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro, que proclama a justiça a um ouvido atento. Como é grande quem encontrou a sabedoria e a ciência, mas não é maior do que aquele que teme a Deus. O temor de Deus está acima de tudo. Quem o possui, a quem se comparará? O temor de Deus é o início do seu amor, e a fé é o início da adesão a ele. Toda ferida é tristeza do coração, e toda malícia é maldade de mulher. Toda ferida, mas não a ferida do coração, e toda maldade, mas não a maldade da mulher. Toda desgraça, mas não a causada pelos que nos odeiam. Toda vingança, mas não a dos inimigos. Não há veneno pior do que o veneno de cobra, e não há ira pior do que a ira de mulher. É melhor morar com leão e dragão do que conviver com mulher má. A maldade da mulher lhe altera o rosto, e lhe obscurece o semblante como o de um urso. Seu marido põe-se à mesa no meio dos vizinhos, e constrangido suspira amargamente. É pequena toda maldade em comparação com a maldade da mulher. Os pecadores a recebam em sorte. Como a subida pela areia para os pés de um ancião, assim a mulher faladeira para marido quieto. Não te deixes levar pela aparência da mulher, e não cobices as suas posses. Irritação, desrespeito e grande vergonha causa a mulher sem ter o comando sobre o marido. Coração humilhado, rosto sombrio, ferida no coração, eis a obra da mulher má. Mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes, eis o que faz a mulher que não torna feliz o seu marido. Da mulher veio o princípio do pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não deixes de tua água nada escapar, nem des à mulher má liberdade de falar. Se não anda conforme teus acenos, ela te envergonhará à vista dos teus inimigos. Corta-a então de tua convivência, e despacha-a de tua casa. Capítulo 26. Feliz o marido que tem uma boa esposa, o número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Boa esposa é a herança excelente, deixada aos que temem a Deus. Será dada ao marido pelas boas obras. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração, e em qualquer circunstância mostra um rosto prazenteiro. De 3 coisas meu coração tem medo, e com a 4ª meu rosto esmoreceu: a acusação de uma cidade, o ajuntamento do povo e a calúnia mentirosa, coisas todas piores do que a morte. Mas dor profunda e aflição é mulher ciumenta de outra, pois o flagelo da língua a todos atinge. Como a canga dos bois mal ajustada, assim é a mulher má. Quem a tem é como se tivesse pegado um escorpião. A mulher beberrona provoca muita raiva e injúria, pois a sua torpeza não fica oculta. A indecência da mulher vê-se no movimento dos olhos, e se reconhece pelas pálpebras. Redobra a vigilância com a filha atrevida, para que não aproveite a ocasião que encontrar. Cuidado com o olhar de uma desvergonhada, e não te admires se ela vier a te deixar. Como o viajante sedento, ela abre a boca à fome, e bebe de toda a água que estiver mais perto. Diante de qualquer estaca se assenta, e a toda seta abre uma aljava, até mais não poder. A graça da mulher dedicada é a delícia do marido, e revigora-lhe os ossos, a sua boa instrução. Dom de Deus é a mulher sensata e silenciosa, e nada é comparável à alma bem educada. Mulher santa e pudica é graça sobre graça, e não a medida que determine o valor da alma casta. Como o sol que se levanta para o mundo nas alturas de Deus, assim o encanto da boa esposa na casa bem arrumada. Como a lâmpada que brilha sobre o candelabro sagrado, assim é a beleza do rosto num corpo bem plantado. Colunas de ouro sobre bases de prata,
assim as pernas graciosas sobre os pés seguros da mulher. Fundamentos eternos sobre rocha sólida são os mandamentos de Deus no coração da mulher santa. Por duas coisas se contristou o meu coração, e pela terceira me veio a cólera. O soldado que definha na miséria, a pessoa de bom senso voltada ao desprezo, e quem passa da justiça para o pecado. Deus o prepara para a espada. Duas profissões me pareceram difíceis e perigosas. Dificilmente o negociante escapa de alguma falta, e o taberneiro não fica livre de algum pecado. Capítulo 27. Por causa do lucro muitos pecaram. Quem procura enriquecer-se desvia os olhos. Como se finca a estaca no meio da juntura das pedras, assim também entre a venda e a compra se introduz o pecado. Se não te mantiveres firme no temor de Deus, depressa há de arruinar-se a tua casa. Quando se sacode a peneira, ficam nela só os refugos, assim os defeitos da pessoa na sua maneira de opinar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim é a prova da tribulação para os justos. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra que provém do pensamento do coração. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar. Aí está a pedra de toque das pessoas. Se procurares a justiça, há de alcançá-la, e dela se revestirás como um traje de gala. Habitarás com ela e te protegerá para sempre, e no dia do ajuste de contas encontrarás apoio. Os pássaros da mesma espécie aninham-se juntos. Assim a verdade volta para os que a praticam. O leão está sempre à espreita da caça. Assim os pecados armam laços aos que praticam a iniquidade. A fala do temente a Deus permanece na sabedoria. O estulto, porém, muda como a lua. No meio dos insensatos, restringe teu tempo. Ao contrário, frequenta os que têm bom senso. A fala dos estultos é detestável. Suas risadas são sobre os prazeres do pecado. A falação de quem muito jura arrepia os cabelos, e suas disputas fazem tapar os ouvidos. Nas contendas dos soberbos há derramamento de sangue, e suas maldições são penosas de ouvir. Quem revela os segredos perde a confiança do amigo, e não encontrará mais amigo íntimo. Ama teu amigo e une-te a ele com lealdade. Se, porém, revelares seus segredos, é inútil ires atrás dele. Como alguém que enterrou um falecido, assim é aquele que perde a amizade do seu amigo. Como aquele que deixou escapar um pássaro das mãos, assim deixaste partir o teu amigo e não o recuperarás. Não o sigas, pois já está muito distante. Fugiu, como a corça que escapou da armadilha, pois sua alma está ferida. Não podes mais alcançá-lo. Até pela injúria pode haver reconciliação, mas revelar os segredos do amigo é cortar toda a esperança. Quem pisca o olho planeja maldades. Quem conhece tal pessoa mantém-se longe. Na tua presença falará com doçura e admirará teus discursos. Depois, porém, mudará de linguagem e apontará deslizes nas tuas palavras. Muitas coisas aborreço, mas nenhuma como alguém assim. E também o próprio Senhor o detesta. Quem atira uma pedra para cima, a faz cair sobre a própria cabeça. Um golpe traiçoeiro produz feridas no próprio traidor. Quem abre uma cova, cai dentro dela. Quem põe uma pedra no caminho do outro, nela tropeça. Quem prepara uma armadilha para outrem, nela será apanhado. Quem forja um plano malvado contra ele, o mal se volta, sem que ele saiba de onde vem. A ilusão e o escárnio atingem o orgulho, e a vingança, como um leão, o colherá de surpresa. Serão presos na armadilha os que se alegram com a queda dos justos, e a dor os consumirá antes que morram. Ira e furor são duas coisas execráveis, até o pecador procura dominá-los. Provérbios capítulo 23, versículo 1. Quando te sentares para comer com uma autoridade, olha bem para as coisas que estão diante de ti, e mete a faca à garganta, se és dado à gula. Não cobices os seus manjares, pois é comida enganadora.
Não te afadigues para enriquecer, mas com a tua prudência acalma-te. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje acompanhamos a leitura do capítulo 9 do primeiro livro dos Macabeus, os capítulos 25 a 27 do livro do Eclesiástico e alguns versículos do capítulo 23 do livro dos Provérbios. No capítulo 9 do primeiro livro dos Macabeus, acabamos de ouvir outros relatos de batalhas empreendidas pelo povo de Israel contra os seus inimigos. Em uma dessas batalhas foi morto Judas Macabeu, comandante do exército judeu, e que caiu nas mãos dos inimigos. Em substituição a Judas, foi escolhido o seu irmão Jonatas, que comandou o exército no lugar de Judas. Após várias perseguições e peripécias, auxiliado por seu irmão Simão, conseguiu um acordo de paz com os inimigos, possibilitando assim um razoável tempo de paz. Assim, através dos textos, é possível perceber que a história da salvação se confunde com a história humana, mesclada por tantos episódios que fazem parte da realidade humana. Tais acontecimentos, interpretados com olhar simplesmente humano, podem ser considerados como manifestação de uma tendência presente no coração humano que busca poder, domínio e força sobre os outros, considerados concorrentes e inimigos. No entanto, tais acontecimentos, vistos sob a ótica da história da salvação, podem ser interpretados como ações permitidas por Deus para chamar a atenção do seu povo. Mas o que se destaca sempre nesses textos é a necessidade de se cultivar sempre uma atitude de fidelidade diante de Deus por parte de todos, mas especialmente por parte daqueles que têm a responsabilidade de conduzir os destinos do povo. Aparece sempre uma atitude de fidelidade para com Deus, e mesmo nesses acontecimentos terríveis de ataques e batalhas, é sempre em nome de Deus que se age. Nos capítulos do livro do Eclesiástico, percebemos várias sentenças que nos são transmitidas sobre o comportamento humano. Inicialmente é uma referência e um comportamento correto e aprovado. Em 3 coisas o meu espírito se compraz, as quais têm a aprovação de Deus e dos humanos: concórdia entre os irmãos, o amor entre vizinhos e marido e mulher em perfeito acordo. Por outro lado, há também uma referência a um comportamento negativo e reprovado. 3 espécies de gente a minha alma detesta e a sua vida me causa profunda irritação: um pobre soberbo, um rico mentiroso e um velho presunçoso e insensato. Depois, ao longo dos 3 capítulos lidos hoje, há uma série de observações a respeito das pessoas, especialmente em relação à mulher. Por fim, há uma recomendação quanto ao uso da palavra e quanto à lealdade para com o amigo sincero e verdadeiro. Como mensagem que podemos tirar desses textos, temos vários aspectos sobre os quais refletir. Primeiro, mesmo que os acontecimentos de nossa vida decorram de maneira contrária ao que desejamos, há um apelo à fidelidade, independentemente dos resultados obtidos. Segundo, o cuidado na avaliação das pessoas, não se deixando levar simplesmente pela aparência ou considerações humanas, mas sabendo valorizar cada um, pois todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e qualquer avaliação de alguém precisa levar em consideração aquilo que é objetivo, isto é, que faz parte da realidade. Tudo mais são aspectos secundários e superficiais. Portanto, que passemos além daquilo que aparece aos nossos olhos. Peçamos que Deus nos conceda um olhar misericordioso e compassivo diante dos irmãos que convivem conosco, a exemplo de Jesus, que soube, como ninguém, acolher a todos. Que esse dia seja marcado por esse tipo de olhar, transparente, sincero, verdadeiro, compreensivo e tolerante. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo
nos abençoe e guarde. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!